Olá a todos, meu nome é Luiz Carreira, eu sou escritor e professor de literatura e vou comentar hoje com vocês aqui um dos aspectos mais importantes da vida religiosa, que são as virtudes. O nosso tema principal é a coragem, que a gente também pode traduzir por força ou fortaleza, mas que compõe um espectro mais geral, que são justamente as virtudes. Para comentar isso, a gente precisa voltar um pouquinho antes e colocar esse tema dentro de um tema um pouquinho maior. Todo mundo que vive uma vida religiosa em diversas medidas sabe que a religião significa prioritariamente o religare, o religar a Deus, religar o indivíduo a Deus. E todas as organizações religiosas, todas as vamos dizer assim, estruturas religiosas criam mecanismos mais seguros para o indivíduo, para o ser humano fazer a sua religação com Deus, que é a sua religação com o bem e com a verdade. Dentro da doutrina católica, um desses mecanismos são as virtudes. Elas funcionam como uma espécie de mapa da ação humana, para que você possa se orientar em como traduzir nas suas ações individuais, permanentemente, essa aproximação, essa religação com Deus. Então a religião nesse sentido deixa de ser um sentimento abstrato, eu tenho religião ou alguma coisa como isso, para se tornar uma instrução de prática. Como é que eu pratico a minha religião? Em última instância, como é que eu pratico a minha religação com Deus? Como é que eu pratico a minha ligação com o bem e com a verdade suprema? Dentro dessa doutrina católica, as virtudes, que são esse mapeamento, se dividem, são 7 virtudes. E se dividem em 2 grandes grupos. Nós temos as virtudes teologais e nós temos as virtudes cardeais. As virtudes teologais, que são 3, fé, esperança e caridade, são dons divinos. Elas se relacionam com a ação humana, mas não surgem da ação humana. Elas provêm de Deus. Fé, esperança e caridade são virtudes pelas quais nós pedimos, fazemos algumas coisas que podem propiciá-las, mas nós pedimos que Deus nos permita essas virtudes, a experiência dessas virtudes. Nós somos, vamos dizer assim, inspirados por elas, nós as recebemos se as pedimos e se praticamos algumas coisas que propiciam. Mas o outro grupo que nós chamamos de virtudes cardeais são virtudes do fazer humano. Então elas vão depender de nós e não de Deus. Elas dependem de nós, são dadas por ele também, mas são dependentes da nossa atitude. Por que chamam cardeais? Essa palavra vem de cardio, que é no latim aquilo justamente que vai dar em coração, dos ventrílocos, daquilo que abre e fecha, do que se movimenta, como fechaduras. Então são coisas que nós fazemos que podem articular abertura e fechamento de portas, que podem articular a nossa abertura para o bem ou o nosso fechamento para o bem. Então as virtudes cardeais trazem para a nossa prática a nossa circulação, o nosso movimento em relação ao bem. São 4 as virtudes cardeais: a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Cabe um comentário sobre cada uma delas, mas hoje o nosso objetivo aqui é falar de uma especificamente, que é a fortaleza. Olha, as virtudes cardeais vão funcionar como hábitos. Tá? Lembra daquela velha história sobre se o hábito faz ou não o monge? Então tem muita gente dizendo assim, o hábito faz o monge, o hábito não faz o monge. Se a gente lembrar, se a gente pensar que o hábito é uma roupa, o hábito não faz o monge. Não é o fato de você se vestir como um monge que te faz monge. Mas se a gente lembrar do hábito como uma ação continuada, permanente, uma prática, é certamente o hábito que faz um monge. O hábito de fazer as coisas de um monge, se comportar como um monge, fazer os exercícios de um monge, te tornará um monge.
Então, essa frase, o hábito faz o monge, tem uma parte que não é verdade e uma parte que é profundamente verdadeira. É certamente o hábito que faz o monge, se a gente entende o hábito como a prática. No Catecismo da Igreja Católica, o hábito é definido, esse hábito da virtude, como o dar o melhor de si. Olha como isso é muito bonito. É uma prática, um exercício de dar o melhor de si. A melhor prática desse encaminhamento para Deus, desse encaminhamento para a verdade e para o bem. E então, nessa prática de dar o melhor de si, a virtude cardeal da coragem significa uma capacidade de enfrentar as dificuldades. A religião, ela tem um aspecto que geralmente a gente pouco falado, assim, mas a gente tem que sempre levar em consideração com bastante clareza. Ela é muito realista. Uma religião como a religião católica, o cristianismo, ele parte de um conhecimento da realidade. Ele não nega a realidade, ele conhece a realidade. E é por isso que atravessa todo esse conhecimento cristão, essa noção de que a nossa vida é feita de sofrimentos e que é um atravessar do vale de lágrimas. Não há equívoco sobre isso. O mal está na terra, o mal existe, o sofrimento existe, isso é inexorável e todo ser humano tem que aprender a lidar com ele. Então a virtude da coragem, ela é, antes de tudo, um desenvolvimento de uma capacidade de enfrentamento e de lidar com o mal, no sentido da sua superação, o mal e as dificuldades. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é que o cristianismo, como disse muito bem o Papa Bento XVI, que é um dos grandes teólogos da nossa época, não é uma religião de um livro, não é a religião de uma norma, não é a religião de um registro escrito. A nossa religião é a religião de uma pessoa, é a religião do Cristo vivo, do exemplo da sua vida e da permanência dessa vida a partir do que a gente chama de apostolado, ou seja, da transmissão desse exemplo de uma pessoa para a outra. Então, a religião cristã não é a religião de um livro, mas a religião de uma vida, de uma biografia. Então, a gente tem que estar sempre de olho no exemplo do Cristo, e ele disse, em determinada passagem do Evangelho de João, é João, capítulo 3, 33, ele diz o seguinte: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então a biografia do Cristo é a biografia da vitória sobre o mundo. Cristo vence o mundo. Ele não se submete ao mundo e ele não desiste diante do mundo. Ele vence o mundo. Vocês vão lembrar também daquela famosa passagem da tempestade em que está todo mundo desesperado na barca porque a tempestade está parecendo que vai virar o barco e vai todo mundo morrer, e Cristo dorme na barca. Quando ele é acordado, ele diz assim: mas vocês não entenderam até agora quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui? Vocês não têm coragem, vocês não têm fé, vocês não sabem do que eu estou falando? Vocês não repararam em mim, vocês não percebem o meu exemplo? Então, antes de tudo, a gente tem que estar atento ao seu exemplo. E o seu exemplo é um exemplo de coragem e de vitória sobre as dificuldades. Essa vitória na virtude da coragem significa até um aspecto de ira. Ira no sentido do impulso, da energia que torna a gente capaz de vencer a dificuldade, de vencer os obstáculos. É assim, a gente pode dizer, uma ira de ir adiante. A nossa realização de construir uma vida que se direciona para o bem e na qual a gente pode dar o melhor de nós mesmos, ela tem necessariamente esse componente fervoroso, esse componente de energia corajosa. A gente pode dizer sim, irada. Um exemplo de como funciona isso, inclusive no nosso organismo, a coragem é aquilo que está no peito, um peito aberto,
um peito corajoso. Repare só quando você tem que, em atividades mínimas, atividades bastante ordinárias, levantar um peso, colocar uma coisa no lugar, fazer uma faxina, mexer em alguma coisa, arrastar alguma coisa ou empurrar alguma coisa que você precisa empurrar para organizar a sua casa. Você não vai trabalhar a sua mente para isso, você vai achar uma energia peitoral do plexo, daquilo que é capaz de criar energia material de te dar força para fazer. Então a gente respira fundo, enche o peito de ar e empurra alguma coisa, puxa alguma coisa para cima, carrega quem a gente tem que carregar. Isso é uma parte da ira natural e necessária para realizar as coisas. A gente não pode ser passivo. Deus não pediu a nossa passividade em todas as atividades. Nós temos que ter uma passividade humilde da inteligência de aceitar e compreender. Essa é uma parte importantíssima. Mas ele também nos deu o exemplo na sua vida da força, da energia necessária para enfrentar e vencer as dificuldades. Então, na filosofia cristã, que está sobretudo no exemplo da vida de Cristo, que é absolutamente completa, ela nos ensina essa dupla capacidade. A de ser humilde, de compreender, para não cair em revolta de que a realidade é sofrimento e de que ela nos impõe sofrimentos e dificuldades. Então, compreender isso e aceitar isso na sua justa medida, para não cair em revolta, repito, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa docilidade, essa compreensão, essa humildade de aceitar, a gente também encontrar a virtude da coragem para ter a energia e a força necessária de procurar superar essas dificuldades e ir em direção a Ele, em busca do Cristo e em busca da verdade. Então a virtude, que é uma prática, um hábito, a virtude da coragem é fundamental para a gente poder buscar o Cristo, a verdade e a Deus. Ok? Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.